E aí, pessoas, tudo bem com vocês? Pessoas, vamos para mais uma aula de segurança da informação. Vamos tratar hoje de um assunto um pouco diferente. Vamos falar agora sobre a integridade. A integridade cuida sobre a integridade dos dados, né? Sobre se eles realmente são íntegros, se eles realmente são aquilo que eles eram para ser. E quando que uma integridade ela é afetada? Ela é afetada quando um terceiro cidadão consegue interferir aquele movimento entre usuário e servidor. Quando esse terceiro cidadão atua, a integridade então é corrompida, a integridade ela é desfeita. E como que esse terceiro cidadão pode fazer isso? Como que a gente viu na última aula, a gente viu sobre a criptografia de César, a gente viu que existem várias formas de a gente fazer criptografia e decodificar essas chaves, certo? E atualmente a base de criptografia ela é equivalente a 2 elevado a 128. O que, se você usar um PC da NASA, assim, pela força bruta, né? Tipo, para você conseguir chutar várias chaves diferentes até você conseguir acessar, achar a chave certa de criptografia para conseguir descobrir que tipo de mensagem está sendo enviada ali no meio e aí sim você poder alterar essa mensagem, você tem essa quantidade aqui de tentativas. Você tem 2 elevado a 128. Na criptografia de César, não chega a ter isso, né? Você fica limitado à quantidade de letras do alfabeto. Se eu não me engano, 27 ou 29? Acho que 27. Você fica limitado a isso. O idioma também é um facilitador, né? Porque às vezes você não precisa saber a chave, mas se o idioma é em português, a pessoa já vai saber que algumas palavras se repetem, por exemplo, as letras A, E, B são letras que sempre se repetem em qualquer palavra em português, tanto são as palavras da forca, né, que a gente usa. Se for em outro idioma também devem ter essas formas de se escrever, então, por mais que você tire o espaço e tudo, não é a melhor chave. A melhor chave é quando você criptografa esses dados em números, em valores, em mistura de caracteres especiais e letras, fica mais complicado. E aí você tem essa possibilidade gigante de fazer. Agora, se tem um PC, não, mas eu vou quebrar essa chave aqui no bruto, eu vou com força bruta mesmo. O que eu vou gastar aqui de poder computacional? Eu vou pegar um PC, o PC mais incrível que você puder pensar. É o PC da NASA mesmo, né? Você tem esse PC, e esse PC é super incrível. Ele vai, o mais poderoso que você consegue fazer, ele vai conseguir nesse tempo de cá, em força bruta, conseguir uma chave certa, que é de 2 elevado a 54 segundos. Ah, então beleza, você vai lá querer descobrir o serial de alguém, né, uma chave, uma criptografia, você quer quebrar a senha de alguém, então beleza, você bota o programa para rodar no seu PC super incrível e deixa elevado a 2 elevado a 54 e vai tomar um café, né? Espero que vai ficar pronto nesse tempo. O problema é que 2 elevado a 54 segundos, mas em segundos não é muito rápido. Quer ver? Ei Google, quanto é 2 elevado a 54? A resposta é 18 quadrilhões e 14 trilhões 398 bilhões 509 milhões 481 mil 984 segundos. O que, assim, é inviável. É inviável você poder fazer isso. Então, pessoas, se é inviável fazer isso, se é inviável quebrar essa senha na força bruta mesmo, na tentativa e erro, incessavelmente, até conseguir. Como que o pessoal consegue? Como que um hacker então consegue a sua senha? Como que ele faz isso? A resposta é mais simples do que parece. O hacker quer saber os dados
do seu computador. Ele quer te hackear, ele quer os seus dados bancários, ele quer saber isso tudo. Então, o que ele faz na verdade? Ele não vai hackear o seu computador diretamente, ele vai hackear a parte mais fácil, que é você. Ele vai hackear a pessoa, aí sim ele consegue acesso ao computador. Como assim ele vai hackear a pessoa? O... A parte mais falha de um sistema sempre são os usuários. Querendo ou não, essa é a parte mais falha. Tudo bem, o sistema apresenta falhas e tudo mais, assim, só que acaba que essas falhas são geradas por culpa dos usuários, porque os usuários precisam de algumas coisas que abrem essas brechas. Como que funciona esses tipos de hackings pessoais? É, esses hackers, eles precisam dos seus dados pessoais de alguma forma. Então, qual que é a primeira coisa que eles fazem? Eles fingem ser alguém que vocês precisam. Precisam fazer. Só que eu me atropelei agora. Eu queria falar, na verdade, era sobre algumas partes importantes que um software, que uma chave tem. Uma chave de criptografia, apesar de poder ser totalmente aleatório, pelo nosso fato humano, ela dificilmente é totalmente aleatória. Ela tem uma lógica. E essa lógica às vezes deriva do seu idioma, então é uma frase ou uma palavra do seu idioma. Às vezes é uma data significativa para você, o seu aniversário, aniversário de alguém que você gosta, ou uma data comemorativa importante para você. Às vezes tem uma palavra que para você remete a algo seguro, por exemplo, Deus, ou por exemplo, fé, alguma coisa nesse estilo. Às vezes tem seu nome completo, às vezes seu sobrenome. Você pode ter uma brincadeirinha ali, de botar uma arroba, um número, um jogo da velha, uma exclamação, mas na lógica tem isso. Tem alguma coisa sua na sua senha. E quando você sabe essas coisas, você começa a criar um filtro. Então você não vai chutar aquele número gigantesco lá. Você vai chutar um número enorme ainda, só que tenham algumas sequências de letras. Então você consegue limitar bastante essa quantidade. No filme do Alan Turing, o pai da computação, chamado The Imitation Game, ou o jogo da imitação, acontece um negócio muito interessante, que é o seguinte: os Estados Unidos está querendo criptografar algumas mensagens interceptadas dos alemães. Interceptar as mensagens era fácil, eles conseguiam realmente escutar as mensagens, eles conseguiam pegar as mensagens, só que o problema é que as mensagens estavam criptografadas, e isso era complicado. E pior ainda, as mensagens todo dia elas mudavam a chave de criptografia, então não adiantava hoje você conseguir descobrir a chave de ontem, porque é de ontem, para hoje não vale mais nada. Tem que ser outra chave para amanhã. E eles conseguiram uma máquina de descriptografar esses dados, só que mesmo tendo a máquina para descriptografar, precisava da chave. Então pensa só, você tem a mensagem criptografada, você tem a máquina que descriptografa, mas você precisa ainda da chave para fazer essa descriptografia. Então, e assim, humanamente era impossível, porque as possibilidades eram gigantescas, por mais que você dividisse em uma quantidade grande de pessoas, era humanamente impossível, porque as pessoas precisam dormir, pessoas precisam ir no banheiro, precisam se alimentar, pessoas passam estresse, pessoas erram, então não é legal. Então, o que foi proposto ao Alan Turing nessa época? Desenvolver, na verdade, ele propôs a si mesmo, desenvolver uma máquina semi-elétrica. Ela tinha parte semi-eletrônica, desculpe. Ela tinha partes elétricas e tinha partes mecânicas que conseguiam fazer esse cálculo acontecer. Essa máquina puxava muita energia. A primeira vez que ela ligou, ela praticamente desligou toda uma cidade, puxando tanta energia. Só que ela conseguia fazer o que se propunha. O problema é que ainda eram muitas possibilidades, ainda eram muitas muitas opções, para muitos chutes para ser dado. Então, por mais que ela conseguisse ser muito mais rápida que um ser humano,
ainda não era rápida o suficiente para conseguir descobrir a chave de criptografia em um dia. Então, o que fizeram? Eles começaram a pensar em outras formas de resolver isso, até perceber que uma frase sempre existia em em todas os textos, que era a saudação a Hitler, né? Não sei se dá pra falar isso no YouTube, mas Heil Hitler. Espero que não tenha problema, porque isso não é nazismo, gente. É só a frase. Então, essa frase sempre existia. Então, era uma frase em comum em todos os textos. Como essa frase era em comum, ele já colocava isso como filtro nas pesquisas, e o tempo de busca para essa criptografia foi curtíssima, diminuiu muito, porque agora era só ele achava uma forma de uma chave que descriptografava esse nome em algum lugar do texto e pronto. Eles já conseguiam a chave de descriptografia e a máquina conseguiu resolver em tempo recorde e conseguiu salvar muitas pessoas. Então, dessa forma, que é esse método que foi usado, também é usado para a gente. Desse método que foi usado para descobrir essa chave, os hackers também usam para quebrar uma chave de criptografia pessoal. Só que tem um problema aqui agora. Eu falei hackers, falei hacking, só que existem dois tipos. Existem os hackers e os crackers. Os hackers seriam basicamente o hack do bem, na verdade. Porque a gente tem de falar de hacker, é o cara do mal, né, e tal, que invade as pessoas e tudo mais, mas não necessariamente. O hacker, ele é o cara que invade, sim, ele consegue quebrar sistema de seguranças, mas essa é a função dele. A função dele é procurar vulnerabilidades e alertar os proprietários. Muitos desenvolvedores fazem isso e conseguem emprego na empresa que eles hackearam. Então, olha, eu vou lá numa empresa de segurança ou numa empresa que tem um serviço de segurança, consigo invadir o sistema deles, vou lá e falo, olha, é como se contratasse alguém para invadir sua casa e descobrir pontos fracos. Então, você vai lá, consegue entrar na pessoa pela janela. Aí você fala, olha, sua janela ela é pouco segura, porque eu consegui fazer isso, porque eu daqui de fora consegui quebrar o seu vidro e abrir a tranca da sua janela. Aí o cara fala, putz, então o vidro aqui não é seguro, né? Vou ter que trocar essa janela por um material mais forte. É isso que funciona o hacker. Ele busca as vulnerabilidades, informa ali o proprietário, né? Para ele fazer as devidas alterações, e na maioria das vezes esse hacker é gratificado com um emprego na empresa ou etc. Existe o cracker. O cracker já não tem essa função de ajudar. O cracker, vocês conhecem bastante o programa craqueado. Eu vou craquear esse joguinho aqui para poder jogar de graça. Eu vou craquear alguma coisa para poder jogar de graça. Então, o cracker, ele faz isso, ele consegue quebrar o sistema, quebrar o jogo, quebrar o programa e fazer uma forma de ativar ele ou mesmo de modificar o joguinho, o programa, o sistema, e disponibiliza ele mais ou menos, né? Nem todos é disponibilizado e tal, mas o cracker consegue fazer isso, ele quebra. Por que ele é um cara do mal? Porque ele faz com que o proprietário do sistema pare de ganhar dinheiro. Então, assim, vamos parar de pensar que você é o usuário, vamos parar de pensar que você é o desenvolvedor. Você fez um software, você quer ganhar dinheiro pelo software que você fez. Aí vem um cidadão, vai lá e distribui ele de graça. Então, assim, o cracker, apesar de ajudar muitas pessoas, porque tudo bem, existem empresas, etc e tal, que tem valores absurdos sobre seus softwares, mas o cracker é o hacker do mal. O cracker, sim, é o hackerzão que a gente conhece. Mas, e pessoas normais, assim como nós? Como funcionam esses hacks pessoais? Então, a primeira função que mais funciona são cobranças. Então, você recebe um e-mail, você recebe uma mensagem, você recebe uma ligação, pode ser, e essa pessoa está te cobrando de alguma coisa que você está devendo. E, assim, quem não está devendo nada hoje em dia, né? Tá todo mundo devendo alguma coisa.
Então o cara fala, olha, você precisa me pagar hoje porque senão você não vai para o SPC, etc. Ou, na maioria das vezes, esses sistemas de cobranças, eles botam pressão, sabe? Eles botam você assustado, apavora. Então, se você for uma pessoa que se assusta fácil ou que se apavora fácil, você cai fácil num golpe desse. Ele vai te mandar links para que você clique e esses links vão te pedir seus dados pessoais para confirmar que é você mesmo, como se fosse um sistema, não, vamos ver se você é você mesmo, digita aqui o seu CPF, o que na verdade não é difícil achar no Facebook, né? Mas o seu cartão de crédito, vai pedindo algumas contas, alguns dados importantes, tipo o nome da mãe e tal, que se você for tentar acessar um site bancário, ele vai te pedir algumas coisas que só você sabe. E nesses tipos de sistemas é onde isso vai cair, nesses tipos de hackings pessoais. Eles vão querer saber perguntas tipo nome da mãe, nome da avó materna, essas coisinhas assim, que é pra ter todos os dados importantes sobre você. E se você não prestar atenção e não duvidar, o que é importante é sempre duvide de tudo que for acontecer, por mais que seja real, duvide, porque esses tipos de golpes são comuns. E não só tecnologicamente falando, presencialmente falando, são golpes bem comuns de acontecer. Então, banco, telefone, luz, internet, aluguel, tudo isso acontece. Ah, e tem uma coisa bem interessante. Às vezes o cara é do banco lá, e aí ele te manda um link para você acessar sua conta que fala, olha, é, alguma coisa aconteceu na sua conta aqui, ou tentaram invadir sua conta aqui, ou alguma coisa assim, te manda uma mensagem e aí você te manda um link para você clicar para você checar. Só que se você prestar atenção no link, o link não vai ser 100% igual ao link original do seu banco, ou alguma coisa vai estar estranha. Só que no susto, você nem vai prestar atenção nisso. E você vai abrir uma página e a página vai estar idêntica ao site do seu banco, o site do seu provedor de internet, o site de alguma empresa que você paga aluguel e tal. E a gente sabe já aprendeu a fazer site e descobriu que não é impossível fazer um site idêntico a um site real. Aí o que o cidadão faz? Ele pede para você logar na sua conta com alguns dados pessoais, bota lá um campo lá do tipo text, né, para você digitar o endereço, um campo do tipo password para você digitar. Aí você vai entrar como se fosse um site normal, rola até no Facebook mesmo, de um cara fazer uma página no Facebook idêntica ao Facebook, mas a URL lá não é facebook.com, é uma outra coisa que na hora você não vai nem prestar atenção. Aí na hora que você for logar, não vai logar. Vai dar erro, vai dar um monte de coisa, aí você achar que o site está com problema. Só que não, o que o cara queria fazer era só isso mesmo. Queria que você inserisse lá o seu e-mail e sua senha, e você fez isso. Então, nesses golpes que estão acontecendo agora, nesses golpes de... Estamos agora na época da pandemia, né? E está tendo esse saque emergencial. Esses golpes de saque emergencial, na maioria das vezes, acontece porque a pessoa, ela deu seus dados. Ela, sem querer, ela falou tudo o que ela queria. Houve um golpe esses dias para trás mesmo de um gás, que era um Vale Gás. Aí você tinha que se cadastrar lá e tudo mais. Gente, você se cadastrou em uma coisa que não é oficial. Você se cadastrar e pedir os dados. Você acabou de dar tudo o que eles queriam para poder realmente hackear você e roubar alguma coisa sua que seja importante. Então, cuidado, pessoas. Tenham muito cuidado e tenham sempre um pensamento crítico. Pensem sempre que algo pode estar errado, checa, faz um outro tipo de verificação. Um outro tipo são as promoções. Às vezes, do nada, você recebe uma promoção imperdível de um produto que, nossa, está muito barato, está cerca de R$ 1.000 mais barato, tem que comprar esse produto agora. Ou você recebeu ali no Facebook ou no Instagram uma promoção incrível de um objeto incrível que está muito barato. E você vai e comprou na impulsão porque estava muito barato, afinal de contas, sei lá, era R$ 17. Ou então o produto era de graça, só tinha que pagar o frete. E você, não, mas é só R$ 10, se for golpe, beleza. Só que, às vezes o cara, ele ganhou seus R$ 10 ali, né, que pro hacker às vezes é muito, né, porque você ganhou R$ 10 de 1.000 pessoas, ele já tem tipo 10 mil ali. Eu não fiz a conta errada não, né? Espero que não. Já conseguiu R$ 10.000 nessa brincadeirinha. Só que, mais que isso, ele ganhou seus dados, porque você se cadastrou lá. Você botou seu nome completo, você botou seu endereço de e-mail,
Você botou algumas coisinhas que pode ser que ele não use para te hackear, mas ele pode vender os seus dados. O que um hacker pode comprar os seus dados para te hackear. Então entende que algumas coisas são mais sérias do que parecem. Uma coisa útil que sempre se fazer é sempre ter verificação em duas etapas. Então, uma verificação pela sua senha e outra verificação pelo seu celular, chegando mensagem no seu celular. Porque caso alguém consiga seu e-mail e senha e queira logar, ele vai cair na verificação em duas etapas e não vai passar para frente. Então, sempre estranhem aquelas mensagens que também chegam no seu celular, tipo, me envia essa mensagem, vai chegar uma mensagem no celular e você me envia o código que cair. Gente, se a empresa é séria, se a empresa quer confirmar se você é real, por que ela precisa que você digite mandar para ele de volta uma mensagem que você recebeu? Ele já sabe essa mensagem, então ele não precisa da mensagem, entende? Duvidem sempre dessas coisas. E uma outra forma são em prêmios. Às vezes, do nada, você recebe uma mensagem lá de que você ganhou um prêmio. E beleza, né? Um prêmio é de graça, por que eu não vou receber? Então, às vezes ele fala assim, aqui, beleza, mas para você receber seu prêmio, você tem que depositar tanto. Peraí, mas se eu ganho o prêmio, por que eu preciso depositar? Não, é por causa do frete e tal. Assim, gente, desconfia. Se você nunca fala dessa empresa, às vezes você é uma pessoa que gosta de participar de um monte de promoções em muitos lugares diferentes e tal, às vezes você nem lembra de qual promoção você participou, mas tome cuidado, prestem bastante atenção. Se possível, façam algo errado. Tipo, se o cara pedir CPF, erra um número, erra 2 números do CPF. Porque se a pessoa for realmente uma empresa séria, ela vai falar, olha, tem algum problema no seu CPF aqui, não bateu com o que a gente tem. Então, assim, de propósito, erra algumas coisinhas só pra garantir que você não tá caindo em um golpe, sabe? Essas empresas também de emprego, sabe? Que às vezes falam assim, tem um emprego aqui muito bom pra você, me passa seus dados aí pra poder te cadastrar aqui. Toma cuidado com essas coisas, tenta confirmar se é real mesmo, se as fontes são reais, tudo isso. Então, golpes são muito fáceis de cair porque nós somos pessoas, somos suscetíveis a falhas. Os hackers, né? As pessoas que querem invadir os seus dados, elas sabem disso. Por isso que elas atacam as pessoas, não os computadores. E uma das funções onde o hacker vai invadir o seu computador, tendo algumas informações importantes, são através dos vírus. O primeiro vírus existente era chamado de Creeper. Ele faz em 2020 49 anos. Ele era baseado numa brincadeira bobinha, que ele era só o seguinte, ele abriu seu computador, abriu uma janelinha escrita lá, eu sou o Creeper, me pegue se for capaz. Ele pulava para outro computador, abria a janelinha, era só isso que ele fazia, basicamente só isso, nada demais até aí, né? Só que o pessoal começou a ver potencial nisso e foi usando para outras coisas, então você tinha esse vírusinho que só abria um pop-up, e aí já começaram a ter vírusinhos que mostravam propagandas. Opa, agora eu posso vender propaganda, colocar num vírus e, espalhar para as pessoas e eu podia receber dinheiro da propaganda por causa disso. Eu podia colocar um vírus que espionava as coisas que a pessoa está digitando. Já que eu não consigo pegar a mensagem no meio do caminho, porque ela foi criptografada, mas eu posso pegar a mensagem enquanto está sendo digitada, né? Eu posso pegar um vírus de monitoramento de teclado e eu posso pegar tudo que você digita. Então eu posso pegar senhas, eu posso pegar mensagens, eu posso pegar coisas importantes que você está digitando ali. E isso aqui em uma empresa séria, com informações bem assim, importantes a serem guardadas, é pepino. Tem aqueles vírus também do tipo Worm, né? Que é os vírus do tipo verme, que eles faziam era corromper os seus arquivos. Então, eu tenho uma foto, eu tenho um vídeo, eu tenho uma música, ele ia lá e comia um pedacinho e nada funcionava mais, você perdia aquele arquivo. Esse é um vírusinho bem chato que existia há muito tempo atrás. Existe até a teoria de que quem na verdade lançava esses vírus eram empresas que corrigiam os erros que os vírus faziam.
ou mesmo empresas que faziam os antivírus, né, para que se você não tivesse um antivírus, esse vírus pegava no seu computador e você precisava ter um antivírus. Sim, teorias, né, de conspirações, não, nada real. É, tem os vírus do tipo que rouba processamento. Esse vírus ficou mais famoso na época dos bitcoins. Eles instalavam no seu computador, não aparentavam nada, não gerava nada de errado no seu computador, porém o seu computador ficava pesado e você não sabia por quê. Isso era porque ele estava fazendo os processos no seu processador para eles. Então ele estava ali meio minerando Bitcoin ou fazendo processamento de outros softwares no seu processador e fazendo o upload e download. Então às vezes a internet estava muito ruim, seu computador estava muito ruim e era um tipo de vírus desse que estava acontecendo. Esse tipo de vírus, um tempo atrás tipo meses atrás, voltou a entrar à tona com as extensões que a gente instala nos nossos navegadores. E assim, ele é bem chatinho, né? Por isso é um computador bem pesado, você tem que desinstalar a extensão e tal para voltar tudo normal. O que não é muito difícil de fazer, né? É um vírus, é beleza, só que não é um vírus assim tão nocivo a você. Tem um outro tipo de vírus que ele era um vírus de adicionar aplicativos. Era um vírus também que ele recebia de quem instalava, tipo, eu quero que o meu software tenha muitos usuários, mas ninguém quer baixar o meu software. O que eu faço? Eu coloco ele no meio de outros softwares. Então, eu vou lá no Baixa Aqui e vou baixar o Word para editar meu texto. Só que junto com o Word veio esse programa lá no meio. Então ele fazia isso. Ou às vezes ele não vinha no meio, mas tinha um vírus lá que ele fazia com que ele abria uma tela e essa tela era de download para baixar o outro software. Então quando você via, o computador estava cheio, abarrotado de coisa que você nem queria. E é bem chato esse tipo de software. Tem aquele tipo de vírus que é o de propaganda, que do nada começa a aparecer janelas, pop-ups, tudo que é lá de propaganda para você, eles atrapalham bastante. Tem o vírus que para mim é o vírus mais chato, que é o vírus do tipo que criptografa os arquivos. Esse vírus ele atinge geralmente grandes empresas. Ele invade seu computador e tudo que tem lá dentro é criptografado. E como vocês sabem, que criptografia para você quebrar a chave é inviável. Mais fácil você realmente pegar a chave com um hacker. Como assim ele criptografa tudo? Ele fala tudo mesmo. Programas, imagens, fotos, textos, tudo que está no seu computador, ele é roubado e é mudado para outra extensão. Então, por exemplo, você tinha fotos suas, você perdeu. Se você tinha música, você perdeu. Se tinha documento de texto, você perdeu. Para nós que somos usuários normais, é ruim, beleza, já é muito ruim. Só que imagina isso para uma empresa séria que tem uma empresa de banco, por exemplo. Se um vírus desse entra no software de banco e invade as contas, e aí? Todo o seu dinheiro que tinha lá, você não sabe mais. Você tem dinheiro ainda, né, teoricamente, só que no banco de dados não vai ter nem você, não vai ter ninguém. É como se o banco não existisse. E aí, como é que você vai saber quanto que você tinha, quanto que você não tinha? É uma dor de cabeça gigantesca. É uma dor de cabeça que realmente que faz chorar. É, é bem triste. E é um software, e assim, você teria que contatar o hacker para que você tem que pagar, claro, alguma coisa para ele que ele vai te cobrar. E ele vai ter que disponibilizar o sistema para descriptografar para assim você voltar tudo normal. Só que esse tipo de vírus é um vírus que está muito comum. No ano passado, o Brasil foi o segundo país mais afetado por esse vírus, atrás eu acho que só de Portugal, não lembro do outro primeiro país, mas o Brasil foi super atacado por esse vírus e, a partir disso as pessoas começaram a fazer mais de um backup. Existe uma piada que fala que quem tem dois backups tem um e que quem tem um backup não tem nenhum. Então o pessoal começou a fazer vários backups das mesmas coisas para evitar esse tipo de transtorno. Porque esse vírus, uma vez que entra no seu computador, ele vai para tudo. Se tiver se tiver pendrive, ele pega. Se tiver HD externo, ele pega. Se tiver compartilhamento
entre computadores ele pega nos outros computadores, ele é terrível. Só que, claro, existem antivírus para resolver ele também. O que mais? Eu acho que é isso. Queria falar só sobre isso com vocês, pessoas. Vou voltar aqui na tela do Creeper. E assim, a gente vai trabalhar depois sobre alguns tipos de vírus, como que eles são criados. Claro, a gente não vai ensinar a fazer um vírus, porque isso é ilegal. Só que a gente vai estudar como que alguns vírus funcionam e como que eles realmente são executados. Pessoas, até a próxima aula. Tchau, tchau.